Então, olha só, existe, em uma mesma tecla contém esses vários caracteres, tá? E isso vai acontecer de você usar um caractere ou outro, por exemplo, o 2 ou arroba, quando você aciona uma tecla modificadora, como o Shift, que eu vou mostrar aqui, a gente acabou de falar sobre ele, aqui, o Shift, ou vai utilizar a tecla Alt, ou você pode também utilizar, que agora eu vou desfazer aqui, e desse lado de cá, por mais que o meu teclado esteja escrito aqui Alt também, no teclado, no seu teclado aí, na sua casa, pode estar escrito Alt, uma letra G, R. Essas teclas, elas são consideradas teclas modificadoras, tá? Então, olha só, vou dar um exemplo bem mais claro para vocês. Vou pegar aqui, ó, na tecla, o número 1. Então, eu vou digitar aqui, ó. Digitar aqui no meu teclado e digitei o número 1. Diretamente, ó, 1. Cliquei aqui, ó, 1. E apareceu lá o 1. Mas logo acima do 1, ele tem um ponto de exclamação. E como é que eu faço para poder usar esse ponto de exclamação? Aí eu vou ter que usar uma dessas teclas modificadoras. Então, nesse caso aqui, eu vou pressionar a tecla Shift. Eu vou segurar aqui, ó, a tecla Shift. Vou segurar ela, a tecla Shift. Segurei, ó, cliquei nela e segurei. Vocês façam a mesma coisa aí, tá? E agora, eu vou pressionar o número 1. Então, olha só, quando eu clicar aqui Shift e pressionar e soltar o número 1, ele vai colocar o ponto de exclamação, Ricardo. E galerinha que está assistindo aí. E agora eu quero que vocês prestem bem atenção, que eu vou falar para vocês. É o seguinte, ó. Quando você digita direto, sem segurar a tecla nenhuma, a letra primária, que é a número 1 aqui. Número 1, número 2, número 3, número 4 e assim sucessivamente. Sempre que tiver na parte de baixo. Agora, se você segurar a tecla Shift, ela sempre vai ao que estiver em cima desse número do lado esquerdo dele, na parte de cima, lado esquerdo. Possa ser que tenha Três três caracteres. caracteres. Isso, 3 caracteres desenhados. Nesse teclado aqui, ele não tem um outro caractere desenhado. No meu outro teclado aqui, ele tem um número 1 bem pequenininho aqui. Bem pequenininho aqui. Então, para acionar esse outro caractere, eu vou ter que pressionar aquela tecla aqui, que nós falamos, do lado direito do seu teclado, na parte inferior, chamada Alt-GR. Então, eu vou convidar vocês agora, ó, eu pressionei a minha tecla Alt-GR agora e vou digitar. Vou digitar aqui, ó, pressionei e vou lá no número 1, ó, cliquei lá, vou dar um espaço aqui, pressionei Alt-GR, Ricardo, e olha só, Ricardo, pressionar o número 1. Em uma só tecla, Ricardo, eu tenho 3 caracteres para diferentes funções, Ricardo. Uma mesma tecla. E tudo muda se eu pressionar o Shift. Ou É o isso? Alt-GR. Exatamente, Ricardo. Não, ó, o Shift. Então vamos voltar lá. Então, se eu pegar essa tecla aí, que é a tecla número 1, Isso. correto? Se eu segurar o Shift, ele vai ser o ponto de exclamação. Não, ele vai ser o ponto de exclamação. Se você segurar o Shift e pressionar a tecla número 1, ele vai ser o ponto de exclamação, Ricardo. E se eu pressionar uma outra tecla, que tecla que é essa? Alt-GR, Ricardo. Ah, legal. E aí ele vai ser o número que é número, é um subscrito, né? Um número É um que está... subscrito, exatamente. Isso, legal. Exatamente. É um número subscrito, ok? A mesma coisa, ó, Ricardo, se você fizer com o número 2, com o número 3, que tenha mais de um caractere. Mas, olha só, você precisa conhecer o teclado para saber isso. Querendo usar algum tipo de caractere desse e não sabe como usar. Então, se eu pegar aqui, ó, o número 2, eu vou digitar diretamente ó, o número 2. Legal. Agora eu vou pressionar o Shift e vou pressionar o número 2. Ele vai ser um arroba. E agora eu vou pressionar o Alt-GR e o número 2. O subscrito número 2. Por exemplo, se eu quiser 2 ao quadrado, olha lá só, 2, Alt-GR, 2 ao quadrado. Se eu quiser o 2 ao cubo, vou digitar o 2 e pressionar o número 3, segurar o Alt-GR e pressionar o número 3. Aí ele fica lá ao cubo. Que bacana, né? Então, é assim que funciona. Se
tem uma tecla só, não se preocupe, você pode digitar direto, mas se tiver 2 ou 3 caracteres, 3 caracteres desenhados, você vai precisar fazer uma combinação junto, tecla Shift e a tecla Alt GR. Então, funções diferentes, ok? E isso é muito importante, por quê? Porque olha só, quando você usa uma vírgula, quando você usa um sinal de menor ou maior, precisa conhecer essas teclas, né? O ponto e vírgula, os 2 pontos, colchete e assim por diante, tá? Então você precisa conhecer essas teclas modificadoras.